Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos trazer a parábola do semeador. E como sabemos muito bem, ela nos traz vários ensinamentos e vários aprendizados através do que Cristo quis nos ensinar com as suas parábolas. Muitos de nós temos dificuldades em compreender as parábolas porque nós não conseguimos levar para a nossa vida a situação na qual Cristo nos explica. Todas as parábolas que Cristo nos explica são histórias nas quais nós devemos as colocar nas condições de vida que nós temos. Nós constantemente vivemos várias situações nas quais nós recebemos algum tipo de conhecimento e podemos praticar a própria palavra do semeador. Vou dar um exemplo. O nosso trabalho, quando nós recebemos uma oportunidade de trabalho, nós podemos colocar essa oportunidade da mesma forma que Cristo a apresentou na parábola do semeador. Algumas pessoas, às vezes nós temos essa oportunidade de conviver e trabalhar com pessoas que vivem as mesmas situações que são apresentadas na parábola. Existem aqueles que, quando recebem uma oportunidade de emprego, que acabam mentindo para poder conseguir conquistar aquele cargo e aquela vaga que ele gostaria de almejar. E por isso, às vezes dizem que são pessoas boas, que são pessoas trabalhadoras, que são pessoas dedicadas, que não são preguiçosos, que trabalham com pontualidade e assim por diante. Mas quando nós convivemos com essas pessoas, nós notamos que não é aquilo que elas diziam, que não vivem as verdades nas quais elas deveriam praticar de acordo com o que dizem. E é o que mostra a nossa parábola de hoje. As pessoas às vezes recebem a palavra de Deus, dizem que recebem a conversão e querem ser pessoas novas, mas na verdade não conseguem se converter exatamente por causa dos pecados, por causa das coisas do mundo e da ilusão que vive. E às vezes quando vai trabalhar num cargo, num emprego, acaba se desiludindo com aquilo que ele esperava e acreditava ser. Quantas pessoas às vezes nós vemos que almejam um cargo de emprego e quando alcançam aquele cargo de emprego, acabam se decepcionando com aquilo que tanto sonhavam e desejavam, porque não é aquilo que eles imaginavam. E o mesmo acontece quando para as coisas de Deus, quando as pessoas se entregam e falam que vão fazer as suas conversões. O que Deus tem para nos oferecer são riquezas espirituais e nós, como pecadores, esperamos riquezas materiais. E por isso as pessoas se decepcionam tanto com as coisas de Cristo. Exatamente porque o que Cristo tem para oferecer são riquezas que nos trarão a oportunidade de viver no reino dos céus, e não riquezas materiais, acúmulos de bens. Muitas pessoas às vezes procuram viver uma religião, estar dentro da igreja, porque acreditam que irão prosperar e ter muito dinheiro. Isso é algo secundário na nossa vida. É claro que Deus tem para nós todas as riquezas que nós precisarmos para vivermos bem, assim como aconteceu com alguns profetas, como aconteceu com alguns reis. O rei Salomão, o rei Davi, que era pai do rei Salomão, foram homens riquíssimos que viveram a oportunidade de ter riquezas em suas mãos, mas serviam a Deus. A diferença de muitos de nós é exatamente essa questão. Nós queremos buscar a Deus para ter prosperidade e no fim, quando nós alcançamos aquilo que nós desejamos, as riquezas que tanto almejamos para a nossa vida, nós abandonamos a Deus e vamos viver os luxos da vida. E isso é nos apresentado na parábola de hoje. Aquelas sementes que caem em terreno onde não produzem os frutos que são esperados pela pessoa, por Deus. Geralmente são sufocados por alguma razão. Às vezes o sol destrói essa semente, às vezes os espinhos a sufocam e nós somos sufocados através
às vezes da luxúria, da riqueza, do poder, da vontade de alcançar coisas materiais e ter grandes riquezas na vida. E isso nos afasta de Deus. Nós temos que compreender que temos que buscar a Deus para riquezas espirituais e não para riquezas materiais. Às vezes nós vemos aí algumas igrejas pregarem essa questão da prosperidade. É claro que Deus quer sim prosperidade para a nossa vida, mas isso é secundário. Isso é algo que nós temos que colocar como segundo plano para a nossa vida. Sempre temos que colocar à frente, sempre, a busca do respeito às leis de Deus e o enriquecimento do nosso Espírito Santo. E sabemos muito bem que para fortalecer o nosso Espírito Santo, a primeira coisa que nós temos que fazer, uma das regras para poder enfrentar Satanás, é o jejum. Ou seja, temos que enfraquecer as coisas materiais que é a nossa carne e fortalecer o Espírito. Isso é o básico do básico para quem quer ser cristão. Mas muitos de nós queremos buscar a Deus exatamente pela prosperidade e por causa do dinheiro. E é isso que faz a maioria dos cristãos caírem em pecado e abandonarem as coisas de Deus. Às vezes se apegam tanto ao materialismo que acreditam que pessoas são objetos na vida dela. Acreditam que é dono de alguém e por isso deixam de viver as próprias vidas para poder ficar vigiando as pessoas, ficar perseguindo as pessoas, ao invés de fortalecer o espírito. É claro que se temos relacionamento, se temos um casamento, um noivado, um namoro, nós temos que zelar por eles. Se essa foi uma escolha na nossa vida, temos que cuidar dele. Mas o cuidado da liberdade, de dar ao outro o direito de ser ele mesmo, de poder ir e vir, mas compreender que você deve respeito, amor e fidelidade e esperar que o outro entregue a você esses mesmos valores. A gente exatamente faz isso quando nós temos esses compromissos nos nossos relacionamentos, de dar ao outro a chance de nos apresentar uma verdade através das promessas que ele nos faz. O casamento é exatamente isso, uma promessa de amar, respeitar e ser fiel. Adão e Eva prometeram a Deus que não iriam comer do fruto proibido e comeram. O seu parceiro está sujeito a também tropeçar, assim como Adão e Eva tropeçaram, exatamente por causa do livre-arbítrio, do direito de ir e vir. Por isso, uma das questões mais importantes da nossa parábola de hoje do semeador é compreender que, quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, que nós não possamos ser hipócritas de acreditar que não iremos tropeçar, que nós conseguiremos nos manter firme, mas que nós somos sim, na verdade, sujeitos a errar, mas que precisamos de preparar o nosso território de forma a ficar fértil e assim a palavra de Deus habitar dentro de nós para que não caiamos em tentação e nem em pecados. Essa é a proposta de hoje da nossa parábola do semeador. Deus tem para você, está semeando no seu coração todos os dias uma palavra, seja no gesto de um irmão, seja numa atitude ruim que acontece para o seu aprendizado e o seu aperfeiçoamento nas suas práticas do amor e assim por diante. Tudo nessa vida é ensinamento. Receba, plante essa sementinha desse aprendizado no seu coração e faça reflexões através da palavra de Deus. Reflita sobre cada passo que você deu na sua vida para ver se você fez certo ou se fez errado. Se fez certo, você terá bons frutos. Se fez errado, é como na parábola do semeador, não dará frutos. Por isso, saiba que hoje o convite que é feito a você é de preparar o seu coração, o território que o Espírito Santo vive dentro de você, para que possa receber a palavra de Deus, fortalecê-la
e assim levá-la adiante para os nossos irmãos, dando mais frutos e preparando mais pessoas para o reino dos céus. Esse é o nosso aprendizado de hoje. Todos nós somos convidados a, dentro das nossas capacidades, dentro da nossa forma de poder ajudar, levar a palavra de Deus e assim ajudar os nossos irmãos com o conhecimento que Cristo nos deu através de suas parábolas. Vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Márcia Souza que nos mandou: Amém, ultimamente está difícil viver em paz e não preocupar. Muitas vezes outros que nos fazem pecar. Amém, Senhor, dai-nos a paz. É exatamente, a gente conviver com outras pessoas é que nós teremos as nossas preocupações, as nossas tormentas, porque se vivêssemos com Cristo, com Deus, o Espírito Santo, nós não teríamos esses problemas de ficar nos preocupando e sofrendo com as preocupações que os outros nos trazem. É claro que a gente sabe muito bem que as pessoas são livres para fazerem suas próprias escolhas e às vezes algumas pessoas fazem escolhas que nos prejudicam e nós acabamos sofrendo com isso, acabamos tendo o nosso coração amargurado com isso e perdendo esse equilíbrio da aproximação com o reino dos céus. Sabendo disso, nós temos que nos preparar de alguma forma. Cada um tem que reconhecer aonde dói, aonde machuca, o que te causa as suas perturbações e cuidar de forma a tratar disso. É claro que o tratamento pode ser sim um tratamento médico, pode ser um tratamento psicológico, psiquiátrico, seja qual for. Esse tipo de tratamento é necessário desde que você acredite que seja para o seu bem. E o tratamento do Espírito, que nós sabemos muito bem que é através do conhecimento da palavra de Cristo. E, se possível, ir às missas, comungar o corpo de Cristo para poder fortalecer, purificar o seu espírito e assim ter o conhecimento, através do Espírito Santo, dos problemas que estão te causando esses transtornos e assim poder viver em paz. É claro que, repetindo, procure tratamento médico, mas procure também a sua igreja. É muito importante. A nossa saúde ela requer de cuidados, tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal, quanto na vida espiritual, quanto na vida social. Todos os âmbitos precisam de ser cuidados. E através da palavra de Cristo nós temos vários ensinamentos. Alguns nós precisamos de procurar às vezes com um médico, às vezes uma doença, uma Covid-19 que nós estamos passando. Então precisa de cuidados médicos. Às vezes uma depressão precisa de cuidados médicos. Mas a questão de às vezes de ficar isolado, sozinho, se sentir triste porque está sozinho, a palavra de Deus pode muito bem te confortar, te orientar e te ajudar a passar por aquele momento. Todas as vezes que nós olhamos e buscamos a palavra de Deus, ela sempre tem uma palavra de conforto que nos ajuda e nos orienta. A Raimunda Maria Leal Santos nos mandou: eu quando era mais nova, que sempre tem colega vinha para me falar que alguém falou de você e eu vou negar e ia tirar satisfação, porque eu não gostei da fofoca. Deus abençoe. O que me tira a paz é falar com um filho algum para bem e não dar atenção. Eu fico chateada. Eu não sei se eu estou certa ou errada. Me deu uma palavra, missionário Wagner. Boa noite, obrigado. A gente sabe muito bem que filhos, até completarem a maioridade, até os 18 anos ou 21 anos, cada pessoa tem uma visão de certa forma, mas a verdade é 18 anos, completou 18 anos, está sobre a responsabilidade dos pais, então deve obrigação aos pais. Tem que respeitar os pais até tomar responsabilidade. Fez 18 anos, procura seu rumo para trabalhar, procure um trabalho, comece a tomar maturidade, responsabilidade, a saber e a entender o que os pais passam, porque na hora que a gente começa a trabalhar, começa a pagar as nossas contas, começa a ver que não é fácil,
que o gás acaba, que a conta de luz chega, que tem que pagar a internet, que o celular para funcionar tem que pagar a conta do celular. Se quer, às vezes, beber um copo d'água, que tem que pagar a prestadora de serviço. Então, a partir do momento que tomou maioridade, tem que, às vezes, deixar os filhos começarem a dar os passos sozinhos, a aprenderem a se virar. A palavra é essa. Por que isso tem que acontecer? Porque nós temos que, a partir de um certo ponto, a tomar maturidade. Jesus Cristo nos apresentou isso. Cristo, a partir de um dado momento, que tomou sua maturidade como homem, saiu para o mundo para levar a palavra de Deus, passou por um estágio de preparação, recebendo assim o Espírito Santo de Deus depois dessa preparação através do batismo de João Batista, e assim levou o resto da sua vida trabalhando a serviço de Deus. Cristo sempre disse isso, que o serviço dele era levar a palavra de Deus. Nós temos as mesmas responsabilidades. A partir de um dado momento da vida, temos que caminhar sozinhos, parar de ficar sustentados pelos pais e aprender a se virar. É claro que os pais devem orientar sim os filhos da forma correta, até que eles tomem maioridade. Chegou na maioridade, não quer ter responsabilidades, tem que obrigá-los, de certa forma, a tomarem seu rumo, a seguirem seus caminhos. Não adianta os pais ficarem mimando os filhos dentro de casa se eles não querem assumir para a vida deles um ritmo de responsabilidade. É claro que cada situação é cada situação. Hoje, nós estamos vivendo aí um momento de crise no desemprego. Às vezes tem filhos dentro de casa que já estão ali com seus 30 anos de idade, mas a gente sabe muito bem que são bons filhos, às vezes não estão ajudando dentro de casa porque estão desempregados, mas quando estão trabalhando, ajudam, são bons filhos e assim por diante. Filhos não podem e não devem desobedecer os pais, fazem parte das leis de Moisés. Cristo disse: não vim para mudar nenhuma lei. Todas as leis permanecem, apesar dele ter abreviado para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós nos amamos. Quem respeita, se eu não me engano, é o 4º ou 5º mandamento, honrar pai e mãe. Esse mandamento, ele faz parte da lei de Moisés e faz parte do amar ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que respeitar nossos pais até tomarmos as nossas responsabilidades e passarmos a ter família como os nossos pais têm. A Odete Sobral nos mandou: a paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Amém. Bom dia, missionário Wagner, irmãos do canal. Que Deus nos dê a paz que tanto necessitamos. Obrigado pela reflexão. Abençoada terça-feira a todos. Amém. Um grande abraço, Odete Sobral. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. O Ayrton Martins também nos mandou um meme aqui de bênção. Então, que Deus te abençoe. Ayrton Martins. A Edna Penha nos mandou: bom dia, missionário Wagner, que a paz do Senhor esteja contigo, com todos nós. Oração por mim, pela minha filha Tatiana e minha família. Jesus amado, abra as portas do trabalho para minha filha Tatiana. Jesus me dê saúde e paz no meu coração. Amém. Que Deus possa olhar pela Edna Penha, pela sua filha Tatiana e por toda a sua família. Um grande abraço a Edna Penha. Cláudia Barbosa nos mandou: bom dia, Senhor, abençoai a todos nós nesta terça-feira. Amém. Que essa terça-feira, graças a Deus, uma terça-feira para nós, que nós estamos fazendo esse vídeo na terça-feira, uma terça-feira abençoada, uma terça quente também. Estou até suando aqui de tanto calor, então um dia quente, mas graças a Deus, com saúde, bem. E é claro que a gente pede a Deus, aproveita aí para pedir a Deus para olhar por essa questão, esse problema de saúde mundial que é a pandemia, e por todos os doentes, as pessoas necessitadas e por cada um que tem sua intenção particular no coração. Nós temos aqui o comentário da Astéria Maria, que nos mandou: olá,
Boa noite, missionário Wagner, pelas palavras. Como é maravilhoso ouvir sua reflexão sobre a palavra de Deus. Que Deus te ilumine sempre. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que Deus lhe abençoe sempre a todos nós. Amém. Um grande abraço ao José Antelmo e à Astéria Maria. Que Deus os abençoe. E esses foram os comentários do vídeo de ontem. E que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.